esqueci. Ai, que cabeça. Obrigada por me lembrar. Então, deixa eu só sair daqui. Como eu esqueci de gravar, eu só vou dar uma retomada para quem for assistir depois, tá bom? A aula para essa pessoa poder acompanhar. Então, hoje a gente está vendo a aula 4, pretérito perfeito, página 11 e 12. O pretérito perfeito, ele é utilizado em espanhol para falar de alguma coisa no passado, mas que ainda tem relação com o meu presente. E normalmente nós utilizamos algumas palavrinhas para identificar isso. Por exemplo, esta manhã he estudiado mucho. O período da manhã ainda não acabou. Eu já estudei, mas o período da manhã ainda não acabou. Então, por este motivo, eu utilizei o pretérito perfeito. Esta manhã he estudiado. Este mês comi muitas pizzas, por exemplo, né? Este mês he comido mucha pizza. Nunca fui à Bahia, nunca viajei à Bahia. Nunca he viajado à Bahia, que é algo que ainda não aconteceu, está pendente, né? Então, só para retomar aqui, o pretérito perfeito, a gente usa desta maneira. Normalmente, tem umas palavrinhas que nos ajudam a identificar ele, como eu comentei, né? Esta manhã, este mês, estas semanas, né? Ou a palavra nunca, a palavra jamais, todavia no, que significa ainda não. Então, na página 11 tem toda a explicação de quando nós utilizamos o pretérito perfeito, tá bom? E na página 12, nós temos, então, a conjugação desse tempo verbal. Lembrando que ele é um verbo composto, ou seja, nós usamos duas palavras. Aí eu vou fazer a conjugação aqui para vocês, né? Sobre esse tempo verbal aqui, tá bom? Quem quiser anotar, como eu comentei, pode anotar para poder depois, se precisar estudar, ficar mais fácil. Deixa eu apagar esse aqui. Aí, vamos lá. Eu vou pegar, eu gosto sempre quando eu vou fazer conjugação, pegar um verbo que a gente tem em português, né? Que é igual, tá bom? Verbo cantar. Lembra que eu falei que quando a gente vai conjugar, eu uso sempre duas palavrinhas. Essa daqui, gente, eu vou colocar entre parênteses, tá? Porque a pessoa, eu, só para não confundir. E cantado. O tu. Essas palavrinhas aqui a gente já conhece, porque sempre que nós vamos conjugar, eu coloco para vocês, né? As cantado. Aí tem os outros, ó. Ele, ella, usted. A cantado. Então, vocês estão vendo que eu sempre coloco duas palavrinhas, né? Fora do parênteses. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pronto. Nos outros, que somos nós, nos outros, hemos cantado. Vocês podem perceber que o verbo cantar, ele fica da mesma maneira para todas as pessoas. E cantado, as cantado, a cantado, né? Vosotros habéis cantado. Eles, que é o plural, né? Eles, ellas, ustedes, muito longe. Cantado. Na apostila de vocês aqui no livro, vocês têm escrito lá, né? Formação, conjugação dos verbos regulares. Aí tem o pronome, né? Que é aqui, tá bom? Tem o pronome que é esse primeiro que eu coloquei entre parênteses. Aí tem a segunda coluna, que eles escreveram verbo auxiliar. Este daqui, gente, é o que vocês precisam prestar bastante atenção, porque cada pessoa é de uma maneira, né? Joe
cantado. Então, é a palavra e. Tu has cantado. Has. Ele ha cantado. Ah, então, esse daqui do meio, tá? Essa coluna do meio que vocês precisam memorizar, decorar, tá bom? Por quê, Pro? O outro que tá aqui, como vocês puderam perceber aqui na minha conjugação, ele vai ficar igual para todas as pessoas. Como que funciona, então? O verbo cantar, a gente escreveu cantado. Se eu tivesse escrito aqui, pessoal, vamos lá comigo, o verbo amar, tá bom? A gente vai sempre colocar a palavra ado no final do verbo. Então, cantar, cantado. Comprar, comprado. Se fosse o verbo amar, como que ele ficaria aqui? Quem pode me dizer? Amado. Amado. Exatamente, ó. Amado. Se fosse o verbo caminhar, vamos pôr aqui, ó. Caminhar. Como que ele vai ficar? Ó, amar, amado, cantar, cantado e caminhar, Caminhando. caminhado. Então, vocês podem perceber que este verbo que eu pus aqui em cima, ó, o verbo cantar, amar e caminhar, ele é o segundo verbo, tá? E ele sempre será conjugado da mesma maneira para todas as pessoas, desde o yo, que é eu, até os tedes, que é os senhores e as senhoras. Cantado em todas as pessoas. Amado, caminhado. Então, o segundo verbo, ele sempre será conjugado da mesma maneira, tá bom? Terminou em ar, a gente coloca ado no finalzinho, ok? Vou apagar aqui só para a gente poder continuar. Aí, nós vamos ver um exemplo agora de verbo terminado em er e verbo terminado em ir. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho da fonte, porque está muito grande, né? Deixa eu só ver onde que é. Achei. Deixa eu ver se fica... Tá bom desse tamanho? Dá para vocês verem bem? Vou aumentar aqui a minha tela para poder completar aqui, ó. Então, o primeiro verbo que eu coloquei aqui foi o verbo cantar. Agora, eu vou fazer um com o verbo terminado em er. Vender, tá bom? O verbo vender em português e em espanhol se escreve da mesma maneira. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, gente, com o verbo cantar, eu vou fazer com o verbo vender, ó. Yo, esse daqui não muda, independente do verbo, tá? Vender, os verbos terminados em er, nós vamos escrever com a palavra ido no final. Vem, de, do. Se fosse o verbo comer, pessoal, como que fica o verbo comer nesse tempo? Lembra que tem que colocar a palavra ido no final. E vendido ou e... Como que fica o finalzinho dele? A gente tem que colocar a palavra ido no final do verbo. Como que fica? Ó. Comido. Comido, isso mesmo. Comido, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo pensar em algum verbo terminado com ele. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui que seja regular. Acho que esses são poucos os verbos que a gente pode utilizar. Com E, vamos deixar só esses dois para não confundir a cabecinha de vocês, tá bom? O tu, mesma coisa, ó, vou colocar aqui entre parênteses. Tu, as, vendido, novamente. O comido. Tu has comido lo que te llevé? Você comeu o que eu te levei, né? Ele, ela,
usted. Mesma coisa, ó. Do mesmo jeito que eu coloquei lá no verbo cantar, eu vou pôr aqui. Só o verbo vender, vendido. Ou, deixa eu aumentar minha tela que já tá ficando pequenininha. Comido. Tá? Então, lembra que é sempre, o segundo verbo é sempre igual para todo mundo. A gente tem que prestar atenção no primeiro, né? Nos outros, hemos vendido ou comido. Vosotros habéis vendido ou comido. E o último aqui, né? Eles, ellas, ustedes han vendido comido. Deixa eu abrir mais um pouquinho para ficar todo mundo aqui. Então, ó, os verbos terminados em ar, cantar, amar, cocinar, nós vamos colocar ado no final. Cantado, amado, cocinado, né? Todos com ado. Os verbos terminados em er, nós vamos colocar a palavra ido no final. Vendido, comido. E os verbos terminados em ir, gente? A mesma coisa. Partir. Partir é um verbo que se escreve igual em português e em espanhol. A gente também vai colocar ido. Então, agora eu vou colocar só o verbo, tá? E, para ficar um pouquinho mais rápido. Partido. He partido, has partido, ha partido, hemos partido, habéis partido e han partido. Então, aqui, ó, vocês podem ver, ó, tem duas palavrinhas. E, que é para a primeira pessoa, o yo, e o partido, que é do verbo partir, tá bom? Se fosse o verbo existir, pessoal, como que vai ficar o verbo existir aqui, ó? E partido, se existir, como que fica? Existido. Uhum, isso, existido. Para todas as pessoas, tá? Não muda. E assim por diante. Tá bom? Então, essa explicação aí dos verbos no pretérito perfeito. No finalzinho da página 12, vocês têm um exercício, no qual vocês têm que completar, então, a conjugação dos verbos aí. Vamos fazer esse junto, só para a gente finalizar aqui, ó, falta 5 minutinhos, para a gente finalizar, tá bom? Página 12, exercício. Só tem um exercício aqui, então a gente vai fazer ele por enquanto. Mas eu preciso que vocês vão me falando como vocês acham que fica, tá? Para a gente finalizar. Letra A, tá escrito assim, ó. Hoje eu sair do trabalho às 11 horas. Como que fica o verbo sair? Então, primeiro, para a conjugação do verbo no pretérito perfeito, quando eu falo a primeira palavra, o yo, qual que é a primeira palavrinha aqui, ó? Estou grifando para vocês. E cantado. Qual que é a primeira palavrinha que eu tenho que escrever? Lá na letra A. E aí, pessoal, nós temos duas palavras, certo? Estou falando de mim, primeira pessoa, o yo. Qual que é a primeira palavra que eu escrevo aqui na letra A? Tem alguém na sala?
podem chutar, não tem problema se errar. O importante é que vocês falem, que eu preciso saber, né? Se vocês entenderam ou não, tá bom? Salido. Salido, muito bem. Salido, que é do verbo sair. Mas antes de escrever salido, eu tenho que pôr uma palavrinha na frente dele. Eu estou falando de mim, primeira pessoa, o Joe. Que palavra que eu vou usar? E, as, a, emos, habéis ou an? Isso, e. E aí o verbo sair, assim como partir, né? A gente vai colocar ido no final. Salido. Muito bem, isso mesmo. Vamos para a letra B. Letra B. Na letra B está escrito assim, ó. Eli Rodemaria. É ele. Então, vocês vão lá onde está escrito ele, tá bom? Qual que é a primeira palavra que eu tenho que escrever? E, as, a, emos, habéis ou an? Qual delas que eu tenho que escrever aqui, gente? A. Muito bem. Agora eu tenho que pegar o verbo nascer. Nascer termina com ER. Como que ele vai ficar nesse tempo que a gente está estudando? Nascido? Isso. Então, vocês podem ver que eu estou sempre completando com dois verbos, com duas palavrinhas, né? Essa primeira palavrinha, eu olho na tabelinha. Sempre consulto a tabela. E a segunda, eu tenho que pensar como que é a formação dela, tá? A letra C, nós vamos utilizar o tu. Lá o tu, como que fica o primeiro verbo? E, as, a, emos, habéis. Primeiro as. As. E o legar, que já me responderam, né? Legado. Muito bem. Vamos para a letra D. É o Joe, primeira pessoa, tá? Então, qual que é a primeira palavra que eu vou colocar aqui? E, muito bem. Agora eu vou olhar para o verbo que está aí na frase, que é o verbo venir, vir. Como que fica o verbo venir? Venido, porque as palavras terminadas em ir, a gente coloca ida no final. Muito bem, gente, tá certinho. Vocês conseguiram compreender o uso dele e aí eu fico mais tranquila. A letra E é o último, né? Este fim de semana, a gente vai conjugar no nós, no nos outros, tá bom? Qual que é a palavrinha que eu uso para o nos outros? E, as, a, emos, habéis ou an? Emos. Isso, emos. O verbo que está aí na frase é o verbo... Não tem aí para... No meu não tinha no livro, é o verbo estudar. Termina com AR. Estudar. Como que vai ficar, então, o verbo estudar? Estudar? Estudado? Isso. Como o verbo em espanhol é estude, tem a letra I, aí a gente vai escrever estudiado, tá bom? Mas você pensou certinho. Tá de parabéns. É isso, gente. A página 13 a gente deixa para a aula seguinte, tá bom? Beijinho, só falta um minuto para acabar a nossa aula. E aí, na próxima aula, a gente continua sobre esse tema, tá bom? Tchau, amores. Até a outra semana, né? Pós-feriadão, tá bom? A Pro vai pausar aqui a gravação, porque também a gente já acabou, né?